E aí, amigos, gostaram do primeiro episódio? Aí, estamos no segundo. E o narigudo aqui gostar dele? E aí, Sidney, pronto para nosso segundo episódio? Como Maravilha, vai? vamos tratar desse assunto delicado que é a morte, passo a passo, procurando tirar das pessoas aquele receio, aquele medo. Como tudo que é esclarecido, as coisas ficam mais fáceis de serem entendidas, assimiladas e vivenciadas. Sidney, dentro do seu artigo A Morte Passo a Passo, na nossa continuação aqui, na primeira etapa, no primeiro episódio, você nos deu grandes dicas de como nos preparar para o grande dia, né? O dia da nossa morte. Hum. Mas eu gostaria de saber o seguinte: quem acredita na continuidade da vida depende da fé? Dependendo do preparo que o indivíduo tem, ele vai chegar do outro lado da vida de uma maneira mais leve. Sempre existe uma espécie de trauma, um momento assim de insegurança, mas ele será mais breve ou mais longo dependendo da maneira como nós vivemos. Muito mais importante do que o tipo de morte que nós temos, vai ser considerado o tipo de vida que estamos tendo. E a sua pergunta é bastante oportuna. Será que acreditar na continuidade da vida depende de fé? Depende de acreditar? Em primeiro lugar, essa sequência além da morte, ela é, vamos dizer assim, intuitiva. Mesmo tribos indígenas que nunca tiveram contato com a civilização, eles já nascem com a intuição de que a vida não acaba com a morte. E há pessoas que aceitam com mais facilidade do que outras. Parece que algumas pessoas têm mais fé, aceitam mais a vida. Tendo religião ou não, algumas pessoas parece que já nascem com uma fé inata. Não dependem propriamente delas manterem-se conectados ou não com a espiritualidade. Não depende da religião, mas sim uma natural confiança no Criador e nos seus mensageiros. Isso nós vemos no mundo inteiro, independentemente da raça, do credo, do país em que a pessoa vive, do idioma que ela tem. Parece que a pessoa já nasce com uma confiança em Deus e uma confiança de que a vida continua. Essa forte convicção dá a essas criaturas um entendimento mais claro, maior resignação. Essas pessoas são providas, vamos chamar assim, de uma profunda fé. Nada as abala. São pessoas que encaram naturalmente a continuidade da vida. Sidney, a comunicabilidade com os mortos, isso facilita? Isso também é intuitivo no homem. Mas vamos falar um pouquinho antes daquele dom inato dessas criaturas. Como é que elas adquiriram esse dom? Não é um privilégio concedido como se fossem escolhidas a dedo pela divindade. Nós somos todos iguais perante Deus. No passado, essas pessoas que têm assim uma fé, uma crença natural, elas passaram por situações difíceis que as levaram a cultivar com afinco a ligação com a espiritualidade. Então, sofreram muito, tiveram que naquela época apelar para a espiritualidade, para a religião, como alguém que se apega a uma tábua salvadora durante a tormenta. Então, essas pessoas que já nascem acreditando, já nascem com resignação, aceitando as coisas da vida, falando em Deus naturalmente, na espiritualidade e também na comunicabilidade com os mortos, parece que isso já existe
porque elas passaram por situações difíceis em outras vidas e agora voltam para esta vida com uma convicção inabalável. Parece que já nascem sabendo, mas isso não significa que elas receberam uma concessão indébita, mas sim por méritos. Elas fizeram por merecer, depois de muita devoção, muita persistência em outra vida. Pode acontecer também de uma pessoa sofrer muito nesta vida e passar a ter esse dom, essa crença natural na espiritualidade. Numa próxima encarnação, vai ter, como essas pessoas que eu citei, essa crença inata, a pessoa que já nasce com uma espiritualidade, vamos dizer assim, já vinda do passado. Essas pessoas, essas criaturas, falam da continuidade da vida com muita naturalidade, muita segurança, muita certeza. É uma questão de fé? Sim, mas não é uma fé que foi dada de graça para nós. Uma fé calcada na plena consciência da grandiosidade da vida. Uma fé que não dispensa a razão. É uma fé baseada em fatos vividos nesta e em vidas anteriores. Olá, amigos. Peço um minutinho de intervalo. Voltamos já já. Tem mais um recadinho para você, hein? É rapidão. Olá, amigos. Tudo bem? Sou eu de novo. Estou mostrando aqui para vocês que no site sidneyfernandes.com.br você vai conhecer um pouquinho melhor a história do autor. Você indo em biografia, você tem muitas particularidades do Sidney, além de que nessa mesma página você tem todas as obras dele, lançadas até o momento, muito bem atualizadas. Vai lá, visite, conheça todas as obras do autor, você vai gostar, eu garanto. E ele, além de tudo, é um belo presente para você dar para alguém, não é? É a doutrina espírita chegando até você. Obrigado, até mais. Olá, já voltamos, falei que era rapidinho? É isso aí. Eu estive pensando no seguinte, Sidney, no nosso caso espíritas, eles são providos dessa fé inabalável? Ou não é só Na nós, não? verdade, seria assim uma inadmissível presunção atribuir apenas aos espíritas o equilíbrio e a serenidade diante da morte, ou mesmo diante da continuidade da vida, ou ainda a possibilidade de comunicação com aqueles que já morreram. O Espiritismo, a partir do século XIX, conseguiu unir várias informações que vieram dos espíritos e organizou essa história toda, de forma que hoje nós temos obras básicas de Allan Kardec, temos aí mais de 400 obras de Chico Xavier, mais de 60 obras de Richard Simonetti, que nos dão, assim, uma noção teórica muito boa de como é a vida aqui na Terra, porque estamos aqui, o que estamos fazendo, como devemos nos preparar para a morte, a saída do corpo para o retorno à pátria verdadeira, que é a pátria espiritual, como devemos nos preparar para chegar lá, para sermos bem recebidos pelos nossos parentes, amigos, o contato com os nossos protetores espirituais. E também a doutrina espírita disciplina a comunicabilidade com os mortos. Uma coisa que antes foi proibida por Moisés, por razões assim de abuso naquela época. Naquela época todo mundo queria consultar as chamadas pitonisas para tudo, né? Se ia ganhar a guerra, qual era a melhor maneira de uma pessoa conquistar uma outra pessoa, ou como poderia ganhar mais dinheiro, enfim, estavam deturpando o contato com os espíritos. E é claro que eles eram atendidos por espíritos assim inferiores, porque quando nós partimos para a falta de critério no contato com os espíritos, nós vamos atrair também espíritos inferiores. Então, a doutrina espírita nos dá realmente uma base maior para tratar das questões das quais estamos falando hoje. Mas seria inadmissível
achar que só o espírita tem esse conhecimento. Em primeiro lugar, aqui no Brasil mesmo, temos várias crenças, religiões que tratam dos mesmos assuntos que nós espíritas tratamos. A Umbanda, a Quimbanda e outras mais, outras variantes que vieram da África, também comunicam-se com os espíritos. Mas nós estamos falando de uma outra coisa, que não apenas a comunicabilidade, mas principalmente o equilíbrio, a serenidade diante da morte. Porque é uma coisa tão natural, deveria ser natural, porque todos nós vamos morrer um dia e todos nós temos medo dela. Mas há pessoas que parece que têm uma serenidade natural, aceita as regras da vida. Inúmeros profitentes de outras religiões, de outras crenças, são dotados também das mesmas condições para ter esse comportamento. Para alguns é inexplicável, mas perfeitamente entendível para aqueles que se iniciam nos passos da espiritualidade. O mais importante aí não é bem a religião, é como nós administramos isso. Porque há espíritas que têm medo da morte, e há católicos, evangélicos, messiânicos e outras crenças que encaram-na com leveza, com confiança. Eu entendo que é a melhor fórmula de nós enfrentarmos a continuidade da vida, sem dúvida, é a serenidade, é a consciência tranquila. É nós estarmos quites com as leis divinas que estão aqui dentro de nós e constantemente, sabe, aquela metáfora do grilo falante da consciência, do Pinóquio, que ele tem a sua consciência assim como um grilinho. Pois é, nós temos também uma espécie de grilinho dentro de nós que diz se agimos de acordo com as leis divinas ou não, porque começa a doer a nossa consciência. Quando nós conseguimos viver, conviver, falar normalmente sobre esse assunto, adquirimos essa serenidade para poder encarar a morte tranquilamente, na idade, qualquer idade em que tenhamos. Isso, portanto, não é um privilégio dos espíritas. Sidney, a comunicabilidade com os mortos, isso facilita? Eu entendo que não é indispensável. Nós temos muitas pessoas de outras religiões que não aceitam, não têm o hábito de falar com os mortos, porque eles já falam com essas criaturas pelo pensamento, durante o sono. A gente sonha com alguém que já morreu. São criaturas que voltam para nos dar uma orientação. Eu acho isso muito bom, mas não é indispensável. Irmãos católicos, por exemplo, podem perfeitamente ter essa serenidade a que me referi, os evangélicos da mesma forma. Agora, você me pergunta se a comunicabilidade ajuda. Eu entendo que sim. Agora, como é que eu vou saber mais sobre os mortos? Como é que eu vou saber mais sobre a outra vida? Porque esse trato constante com quem já morreu, passa a ser assim uma coisa bem interessante. Se você quer saber, por exemplo, como é que vive uma pessoa de um outro país, como é que você faz? Você entra na internet, procura saber os depoimentos, a roupa que eles usam, como é o idioma, as comidas, como é que é a vida lá. Assim também, quem se comunica com os habitantes da vida maior, além desta vida, passa a ter relatos, mensagens, depoimentos, testemunhais que auxiliam as criaturas. Eu sei que você é um dirigente de reuniões mediúnicas. E quando você conversa com eles, com essas pessoas que já passaram para o outro lado da vida, você está tendo contato com o continente espiritual.
E com isso, você vai obter, primeiro, informações preciosas como é o lado de lá. Segundo, você vai verificar pelo depoimento de cada uma dessas pessoas a sequência ou a consequência dos atos que ele teve quando vivo. Então, se você começa a conversar com o espírito com muito sofrimento, muita dor, você começa a pesquisar e vai descobrir que em vida ele teve uma vida problemática, ele teve uma existência comprometedora. Allan Kardec fez uma análise assim de milhares de espíritos e fez uma espécie de tabelinha, né? Quando o espírito chegava tranquilo, sereno, sorrindo, conversando, trazendo boas notícias, era batata. Vai verificar como é que foi a vida dele aqui na Terra. Foi uma pessoa dedicada, que procurava não mentir, procurava estudar, estender a mão ao semelhante, uma mãe extremada, um administrador honesto. Agora, quando você vai comunicar-se com o espírito e percebe que ele está sofrendo, ele está ainda apegado às coisas terrenas, vai ver como é que foi a vida dele. Sem dúvida, foi assim problemática. E para encerrar esse assunto agora, Sérgio, eu quero dizer que eu falei desde o começo que nós temos a intuição da continuidade da vida. Depois nós adentramos para a questão da comunicabilidade com os que estão do outro lado. São elementos assim preciosos, né? Tanto a pessoa que tem uma intuição natural, como quem se predispõe a conversar com quem já está do outro lado da vida. Mas eu quero encerrar, Sérgio, dizendo que nós temos um método infalível que nos dá assim, certeza da continuidade da vida após a morte. O sentimento. Quem ama pode detectar a presença imperecível da criatura amada. É como se fosse um sexto sentido que a faz perceber, trocar impressões sublimes com aqueles que já partiram, e isso acaba, mesmo que a pessoa não seja espírita, que não converse com espíritos, não participe de uma reunião mediúnica do candomblé, da umbanda, da quimbanda ou do movimento espírita, ela passa a ter a certeza de um futuro reencontro. Não sei se eu consegui esclarecer o assunto, Sérgio. Se tiver mais alguma pergunta para a gente encerrar. Não é isso? Sidney, realmente dentro desse foco, né? Eu já tive muitas situações em reuniões mediúnicas onde as entidades que se apresentam não vêm muito felizes, não vêm muito aceitando, né, a realidade. Então elas têm que ser recebidas com muito carinho, com muito amor, para poder colocá-los eles dentro do mundo da realidade, do que realmente acontece do lado espiritual. Vamos chegando ao fim. Estamos terminando aqui o nosso segundo episódio. Espero que gostaram. Eles vão estar todos disponíveis no site do sidneyfernandes.com.br e estaremos aí divulgando um episódio por semana. Agradeço a todos vocês e até o próximo. Até mais, Sidney. Certo, Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero deixar bem claro que, embora eu e você sejamos espíritas, e o meu canal seja um canal espírita, nós não queremos aqui ficar transformando ninguém, trazendo ninguém para a nossa religião. Porque nós encontramos pessoas felizes, ponderadas, tranquilas, que têm uma crença inata em Deus, na continuidade da vida, e a intuição de que seus parentes os esperam do outro lado da vida, independentemente da sua religião. A nossa religião, levarmos ela bem a sério, que as coisas vão acontecer naturalmente e a gente vai sofrer menos. Aí. Acabou?